Olá, meu nome é Anderson. Socialização, seminário, módulo 6 em Química. Tema principal do seminário: avaliação de aprendizagem em Química. Título do trabalho: avaliação da aprendizagem na concepção de professores de Química. Resumo: a avaliação na escola ajuda os professores a entender como os alunos estão aprendendo. Não é só dar nota, mas também ver como cada um pode melhorar. Os professores usam diferentes maneiras de avaliar, como testes e conversas, para saber o que os alunos fazem bem e onde precisam de ajuda. Assim, eles podem ensinar melhor e ajuda cada aluno a aprender mais. Nesta pesquisa, falamos sobre como avaliar o aprendizado em Química. Existem avaliações formais, como provas, e informais, que ajudam a ver como os alunos estão aprendendo. A avaliação é importante para entender as dificuldades dos alunos e melhorar o ensino, como os professores têm diferentes ideias sobre como avaliar e se preocupam com a falta de apoio das famílias. Nesse estudo, um grupo de pessoas conversou sobre como os professores de Química avaliam. Os alunos e eles se reuniram para discutir as ideias e entender melhor o tema. Todos aprenderam sobre o que iriam fazer. Depois dividiram as tarefas e fizeram um cronograma para terminar o trabalho. Eles usaram reuniões online para conversar e compartilhar experiências. Como objetivo era entender mais sobre a avaliação na educação. Os professores acham que a avaliação na escola serve para ver se os alunos aprenderam e para dar notas. Muitos professores disseram que as notas baixas são por causa da falta de interesse dos alunos e que a família não ajuda. Eles também se preocupam em avaliar bem, mas às vezes sente que não consegue fazer isso direito. A avaliação em Química deve ser mais do que só provas. É importante usar diferentes maneiras de avaliar, como conversas e observações. Para ajudar todos os alunos, os professores precisam de apoio e formação para lidar com as diferenças entre os alunos. A escola e a família devem trabalhar juntas para ajudar as crianças a aprenderem melhor assim. Todos podem ter uma educação justa e significativa. Palavras-chave: avaliação, professores, aprendizagem. Introdução. A avaliação da aprendizagem na concepção de professores de Química. Mostraremos algumas formas de avaliação e a proposta de um processo fundamental na educação, que visa monitorar, analisar e interpretar o progresso da aprendizagem dos alunos. Vai além de uma simplesmente dar nota, visando entender a construção dos conhecimentos e identificar as necessidades individuais de cada aluno. A avaliação é uma ferramenta que promove o desenvolvimento e a autonomia dos alunos, visando fornecer o resultado construtivo e orientar o progresso do ensino-aprendizagem. A avaliação desempenha um papel importante na prática educacional. Ela atua como um guia para os professores e fornece informações importantes sobre o progresso dos alunos e eficácia da estratégia de ensino. Por meio da avaliação, os professores podem identificar os pontos fortes e fracos dos alunos, adaptar as estratégias de ensino para entender as necessidades individuais, monitorar o desenvolvimento de aprendizagem ao longo do tempo, promover a autonomia e o desenvolvimento dos alunos, dar aos alunos resultados construtivos sobre a sua aprendizagem. Os professores de Química usam uma variedade de métodos de avaliação para avaliar a aprendizagem dos alunos.
Os são métodos pode ser dividido nas seguintes categorias: avaliação formal e avaliação informal, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, pedagogia do exame, avaliação de aprendizagem, avaliação mediadora, procedimento e metodológica. E os resultados dados da pesquisa no gráfico apresentado. Fundamentação teórica. Nesta pesquisa, mostraremos como é a avaliação da aprendizagem química e apresentaremos como é necessário uma avaliação correta e como pode mudar uma metodologia de resultado para o aluno e o professor. Existem tipos de avaliações escolar que ocorrem de diversa maneira, como a avaliação formal, que é a mais prática e que envolve provas e atividade, quase sempre escrita, como textos e exercícios. Mas seria interessante também trabalhar a avaliação oral, onde o aluno fala o que estudou. A avaliação informal ocorre principalmente na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental. Desta forma, apresenta a relação do aluno no seu desenvolvimento de uma atividade. E esta forma é uma grande aliada para os alunos e os professores. Porém, é necessário melhorar as formas como praticá-las, em um conjunto com o melhor aprendizado. Vamos falar sobre a avaliação diagnóstica. Esta avaliação serve para a classificação e determinação do valor de aspecto do comportamento, verifica a presença e a ausência do conhecimento adquirido. Porém, este tipo de avaliação serve como referência para a qualidade do aluno e para os pais. A avaliação formativa considera que a sala de aula é um espaço coletivo de permanente acompanhamento, educando em permanente diálogo na criação de si mesmo. Os alunos é o centro da atenção para uma boa aprendizagem. Esta é uma visão entre aluno, família e escola. Segundo Lucchesi, os exames escolares, típicos da avaliação formal, estão relacionados com o surgimento da escola moderna, inserida no século XVI, que tinha como objetivo o ensino simultâneo, sistema educativo no qual um ensina e muitos aprendem ao mesmo tempo. Abre aspas, citação curta, fecha aspas. Na pedagogia do exame, este tipo de prática, o que importa são as notas. Os alunos são treinados para fazer provas e exames, seja ela como for obtida, por qualquer caminho ativo do processo de aprendizagem pelo aluno. Os exames têm como objetivo julgar e, consequentemente, serve como instrumento para controlar a disciplina dos alunos. Esta prática tem como objetivo, em primeiro lugar, tem como por objetivo julgar. Segundo ponto, são pontuais nas questões aqui e agora. Terceiro ponto, são classificatórias. Quarto ponto, são seletivos no sentido que excluem. Quinto ponto, são estáticos. Sexto ponto, são antidemocráticos. Sétimo ponto, promovem uma prática pedagógica autoritária. Aprova ou reprova esse percurso ativo no processo de aprendizagem. Eu sou Avelino Joaquim dos Anjos Neto, acadêmico do curso de licenciatura em Química, professor Tiago de Almeida. Estamos na socialização, módulo 6. A avaliação da aprendizagem é diferente da pedagogia do exame, com algumas características. Subsidiar a reorientação da ação educativa, processual, admitir o aqui e agora, dinâmica, não classifica o aluno em níveis estáticos de aprendizagem, inclusiva, objetivo é classificar ou selecionar os educandos em melhores ou piores. Democrática inclui a todos. Prática pedagógica, dialógica, direta do processo de educadores e educandos. E avaliação mediadora. Ação avaliativa, sentido questionador e investigativo da aprendizagem dos alunos. Nessa dinâmica de avaliação do professor, usar 3 tempos de avaliação. São tempo, reflexão e reconstrução das práticas avaliativas. Estas práticas
nessas práticas é importante para o crescimento do aluno junto com os professores. Sendo assim, Lucchesi, 2010, 2011, Vilas Boas, 2006, as duas abordagens de avaliação apresentadas informal e formal têm algumas diferenças. Informal, o professor ter o julgamento, um grau responsável na abordagem e no arredondamento de notas. Já o formal esclarece que os exames, na escola moderna no século XVI, naquela época, o ensino simultâneo em um único professor era responsável por vários alunos com o objetivo definido do sistema de educação formal. O sistema de avaliação é muito importante, desde qual tipo seja usado para o professor identificar com clareza as dificuldades dos alunos e até mesmo o professor fazer uma abordagem diferente na sala de aula, com o conteúdo dando uma boa avaliação, seja qual for usada, dará como parâmetro, o nível da didática diariamente na sala. Nesta pesquisa que os autores apresentam, tiveram alguns resultados na concepção dos professores sobre o papel da avaliação no contexto escolar, concepções dos professores acerca dos momentos e recursos na avaliação, concepções dos professores sobre a efetividade da própria avaliação, concepções dos professores sobre as notas baixas e suas posturas frente a elas, com uma preocupação, muitas das vezes, falta a ausência da família em problemas familiares. Olá, me chamo Alexandre Fagundes da Silva e eu vou falar um pouquinho da fundamentação teórica, metodologias e materiais, metodologias e métodos e metodologia gráfico. Bom, na fundamentação teórica, a avaliação informal dá grande flexibilidade de julgamento ao professor, devendo ser praticada com responsabilidade. Um dos exemplos disso é o costumeiro arredondamento de notas, que consiste em o professor aumentá-las ou diminuí-las, segundo critérios por ele definido, e nem sempre explicitados. Esse arredondamento é feito com base nessa modalidade de avaliação. Metodologia e materiais. No presente estudo, foi realizado um estudo de cunho qualitativo com elaboração de revisão bibliográfica, tendo como meio de fundamentação teórica a um artigo disponível online. Pelo auto apresentou avaliação da aprendizagem na concepção de professores de química em relação à conduta da elaboração do trabalho. As seguintes etapas foram realizadas: dinâmicas, a pesquisa levantada ideias em relação ao referido trabalho, a forma que foi trabalhado as etapas, o primeiro item, que é a explicação do tema. Todos puderam entender o objetivo do trabalho e do que se tratava. Com isso, houve o levantamento de ideias por todos os integrantes e realizado com as ideias apresentadas. Após isso, foi criado o consenso do tema e a distribuição de atividades. O cronograma foi elaborado em cima das demandas geradas para a entrada do trabalho. Após finalizar suas respectivas etapas, o grupo se reuniu e realizou a leitura em grupo, realizando os devidos ajustes para finalizar o trabalho. A metodologia de métodos. Assim, no presente trabalho, buscamos investigar como a avaliação é entendida por professores de química. Na avaliação da aprendizagem tem sido apontada como um tema pouco discutido em cursos de formação de professores. O método utilizado para conduzir o referido trabalho foi através de reuniões agendadas via Meeting, onde todos os integrantes do grupo puderam opinar e discutir sobre o tema escolhido. O tema do trabalho foi definido através da metodologia brainstorming e pesquisa disponível online. Foi definido o cronograma, que foi ajustado quando necessário e seguido conforme as datas programadas, bem como a divisão das atividades de pesquisa realizadas através do Google Acadêmico
e nas reuniões os integrantes puderam expor suas experiências e compartilhar suas vivências em sala de aula. Ferramenta de brainstorming. A explicação do problema, a anotação de ideia dos envolvidos, a apresentação das ideias, argumentos das ideias e encerramento. E aqui é a metodologia do gráfico, é o resultado da análise das respostas dos professores. Tamires Alves da Silva, metodologia problemática. A partir dos dados informados, a pesquisa dará alguns resultados com a entrevista feita com os professores e analisa a avaliação no contexto escola. Alguns pontos abordados, concepções dos professores sobre o papel da avaliação no contexto escolar, centraliza em 2 pontos. Mecanismos de verificação da aprendizagem do aluno, com 38,8%, e método para qualificação da aprendizagem, com 27,8%. Concepções dos professores acerca dos momentos e recursos usados na avaliação. Alunos unicamente no final do processo de aprendizagem, com 5,6%, e afirmam avaliar seus alunos no meio e no final, com 33,2%. Concepções dos professores sobre a efetividade da própria avaliação. Não permite saber se efetivamente ocorreu a aprendizagem dos alunos, com 44,4%. Efetivamente, avalia a aprendizagem 33,4%. Um objetivo parcialmente alcançado não sabe responder, com 16,6%. Falta de interesse e desmotivação do aluno, com 83,3%. Políticas de aprovação implantadas pelo governo, 33,6%. A dificuldades de aprendizagem do aluno, 28%. Falta de condições temporais ou estruturais para o professor, 16,8%. Pouca assiduidade dos alunos às aulas, 16,8%. Nesse aspecto, na visão dos professores, grande dificuldade em fase uma avaliação sem desânimo do aluno. E a preocupação dos professores é de 66,6%. Na avaliação e examinar os alunos, e falta muitas das vezes da família em participar da educação dos filhos, faz com que a avaliação não saia correta para não reprovar o aluno. Metodologia justificativa. A avaliação da aprendizagem sob a perspectiva dos professores de Química é um tema crucial, pois reflete não apenas a eficácia do ensino, mas também a compreensão dos alunos sobre conceitos científicos e suas aplicações. Os educadores tendem a encarar a avaliação como um processo contínuo, que vai além da simples aplicação de testes e provas. Uma abordagem frequente é a avaliação formativa, que possibilita aos educadores monitorar o processo dos alunos ao longo do tempo. Isso inclui observações em salas de aula, trabalhos em grupo, relatórios de laboratórios e atividades práticas. Para os professores de Química, essas avaliações são fundamentais para identificar dificuldades específicas e adaptar o ensino às necessidades dos alunos. Além disso, muitos educadores valorizam a avaliação diagnóstica, que busca compreender o conhecimento prévio dos estudantes sobre temas químicos. Essa avaliação inicial é essencial para planejar as aulas e garantir que os conceitos sejam construídos de maneira lógica e progressiva. Metodologia justificativa. Os professores também podem integrar diferentes tipos de avaliação, como a somativa, que analisa a aprendizagem ao final de um período letivo. No entanto, frequentemente expressam preocupações sobre as dependências excessivas de testes padronizados, que podem não refletir com precisão a compreensão profunda dos alunos. Outro aspecto importante é a promoção da autoavaliação e da reflexão crítica. Professores de Química incentivam os alunos a analisarem seu próprio processo de aprendizagem, ajudando-os a desenvolver habilidades metacognitivas que são fundamentais para a ciência. Em resumo, a avaliação da aprendizagem, na visão dos professores de Química, é multifacetada
e deve ser considerada como um meio de promover um aprendizado significativo, em vez de ser vista apenas como uma ferramenta de mensuração de resultados. Essa abordagem permite que os educadores ajustem suas estratégias pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais nos alunos. A pesquisa explora a avaliação da aprendizagem em química, destacando a importância de uma abordagem diversificada e integrada, embora as avaliações formais, que são geralmente escritas, sejam predominantes. As avaliações informais, como observações e discussões, são essenciais para o desenvolvimento inicial do aluno. A avaliação diagnóstica ajuda os professores a identificar conhecimentos prévios, enquanto a avaliação formativa foca no acompanhamento contínuo, promovendo uma prática mais inclusiva e democrática. Os professores apresentam diferentes concepções sobre a avaliação e expressam preocupações sobre sua efetividade, especialmente em relação às notas baixas, que muitas vezes refletem aos fatores externos, como dinâmica familiar. A forma de conduzir as avaliações impacta diretamente a metodologia de ensaio, sendo que a abordagem mais flexiva e mediadora resulta em melhores aprendizagens para os alunos. A análise dos resultados enfatiza que a avaliação da aprendizagem química deve ir além de exames formais, integrando estratégias diversificadas que reconheçam as particularidades de cada aluno. A combinação de avaliação formal e informal contribui para um ambiente de aprendizagem mais eficaz e colaborativo. Lucchesi alerta que a pedagogia do exame pode ser em prática autoritária, focando apenas em notas ao invés de promover aprendizado significativo. As características da avaliação da aprendizagem, como a natureza diagnóstica e inclusiva, oferecem alternativas para criar um espaço escolar mais democrático. Além disso, as concepções dos professores ressaltam a importância de formação contínua para lidar com a diversidade em sala de aula. A falta de apoio familiar também deve ser considerada, destacando a necessidade de colaboração entre escola e família. Por fim, é crucial que as escolas reavaliem suas práticas avaliativas para garantir a educação equitativa e significativa, beneficiando os alunos e professores. Concluindo, a avaliação de aprendizagem em química deve ser repensada para ir além dos exames formais, privilegiando a abordagem mais diversificada e integrada. A combinação de avaliações formais e informais permite um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e eficaz, tendo em conta as características dos alunos e suas diferentes necessidades. É fundamental que as escolas adotem práticas e diagnósticos e avaliações da formação que permitam um acompanhamento contínuo e completo, contribuindo assim para um processo mais democrático. Além disso, o papel dos professores, aliado à formação contínua e ao diálogo com as famílias, é essencial para enfrentar os desafios em sala de aula, garantindo uma educação mais equitativa e significativa que valorize a aprendizagem em vez de focar exclusivamente nas notas.